send your son down to save me. No other name will I praise but yours. No other name will I praise but yours. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. You have my heart. Whoa, I am so in love. Olá, amados, graça e paz. É muito bom estarmos juntos novamente. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração e que diz respeito à obra local, àquilo que Ele está fazendo na nossa igreja, no nosso meio. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 20, verso 32, o seguinte: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e de dar herança entre todos os que são santificados. Encomendo-vos a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É sobre isto que eu quero falar. Sobre a palavra da graça de Deus que está sobre nós. Nesses últimos meses, Deus tem falado ao nosso coração algumas palavras muito importantes, e essas palavras nos trouxeram para debaixo da vontade de Deus. Ou seja, nós estamos hoje, como igreja, submetidos a estas palavras. E eu vou citá-las para recordar a cada um de vocês. Então, esse é um processo que Deus está operando, uma restauração na igreja, também uma renovação em nossos corações. Deus deseja que a sua igreja seja forte, seja firme na aliança com Ele, mas também seja, ao mesmo tempo, cheia da graça, da unção, da fé e da ousadia, para fazer a vontade de Deus, para ser luz neste mundo, né, e sal para esta terra. Pois bem, a primeira palavra que Deus tem nos falado, e que eu quero relembrar aqui para você, está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. E diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu diria que esta é a principal palavra que Deus tem trazido sobre nós e na qual nós estamos submetidos. A palavra de Deus está sobre nós. Ela está agindo em nós, em nossos corações, em nossos lares, no seio da comunidade. Então, é a primeira palavra que eu quero salientar. Ela nos traz para cumprimento, compreensão e cumprimento da ordem de Jesus. Enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra do Rei. Então, esta palavra
ela está operando em nossos corações. Ela está agindo de tal modo que a nossa vida está submetida a ela. A nossa comunidade hoje está submetida a esta palavra. E ela está operando tudo aquilo que se faz necessário para que seja cumprida e Deus possa receber os respectivos frutos dessa palavra no nosso meio. A outra palavra semelhante a essa, associada a ela, vem do Antigo Testamento, do profeta Ageu, quando ele profetizava para a comunidade de Israel que voltou da Babilônia para Jerusalém, para reiniciar a vida do povo de Israel naquele lugar, né? Era o retorno da Babilônia, retorno da escravidão. Em Ageu capítulo 1, versículo 8, diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Uma palavra muito objetiva, clara, certeira. Deus falou aos nossos corações que assim como essa palavra foi profetizada para aquela comunidade, né? Há cerca de 2.500 anos atrás, com o propósito de que eles reconstruíssem o templo, voltassem a viver a vida que eles tinham antes, né? Debaixo da lei, debaixo da graça de Deus, e pudessem se tornar um testemunho vivo perante as nações. Essa palavra também fala aos nossos corações hoje. Nós não temos um templo material para construir, não temos que subir um monte para buscar madeira, né, construir um templo, mas temos um corpo de Cristo aqui para ser formado, além daquele que já existe. Deus está chamando muitas vidas, chamando muitas famílias para o seu reino, para os caminhos da sua salvação e para fazer parte deste corpo, bem como chamando as pessoas para fazer parte da sua mesa, né? Que é uma outra mensagem que nós temos recebido aqui, de alto valor e que Deus está trabalhando e tratando conosco nesses dias. Pois bem, então da mesma maneira que o profeta lançou a palavra e deu a ordem para que eles reconstruíssem o templo, voltassem a adorar ao Senhor de acordo com a lei e vivessem o tipo de vida que Deus tinha apresentado, proposto para eles, né? Desde o tempo de Moisés, para nós também. É o tempo de formar o corpo de Cristo neste lugar. E aonde Deus nos enviar, aonde Deus nos levar, ali é o lugar para pregar o Evangelho, fazer discípulos, formar o corpo, ampliar a visão e a presença do reino de Deus sobre a terra, porque esta é a vontade do Senhor para a sua igreja. Pois bem, essas duas palavras juntas formam um todo harmônico. Nós temos que deixar que estas duas palavras opere, atue, gere mudanças no nosso coração, a fim de que a gente faça a vontade do Senhor. E você já entendeu qual é a vontade do Senhor. Uma outra palavra muito importante que Deus tem nos falado até antes dessa, né, de Mateus e de Ageu, está em Atos capítulo 2, no verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um texto curto, objetivo, mas claro, falando como os novos convertidos lá em Jerusalém, né, e depois espalhados por todo lugar, como eles viviam, qual era o padrão de vida que eles tinham quando vieram para Jesus, ou para seguir a Jesus, para formar o corpo de Jesus a partir da cidade de Jerusalém. Eles tinham uma vida simples, mas 4 coisas que eles não abriam mão, que eram imprescindíveis, que talvez todas elas não faziam parte da vivência deles, antes de receber a Cristo como Senhor e Rei das suas vidas, né? E as 4 coisas são, primeiro, andar na doutrina dos apóstolos. Eles procuravam andar na lei,
agora tinha que andar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que é a pregação e os ensinos do Senhor Jesus. Então, tinha que andar lá. Esse é o ponto principal, crucial. Não há como seguir a Cristo, não há como entregar a sua vida a Jesus sem seguir os ensinamentos de Jesus, sem seguir os ensinamentos do Mestre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eles também perseveravam na comunhão. Tinham comunhão, relacionamento, né? Uns com os outros, estavam juntos, comiam juntos, se relacionavam, ajudavam uns aos outros. Viviam numa comunhão porque tinham a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito e viviam no mesmo corpo com o mesmo Pai. Então, é isto. Outro ponto, eles partiam o pão de casa em casa. Partir o pão era celebrar a ceia do Senhor, mostrando a importância e relembrando o que Jesus havia feito por eles, assim como tem feito por nós também. Então, partir o pão é celebrar a morte do Senhor, celebrar a nova e eterna aliança, celebrar a ressurreição de Jesus, celebrar que o reino de Deus está na terra e tem um rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. E por último, diz que eles também perseveravam nas orações. Oração em casa, oração no templo, oração uns com os outros, né? Oração em família, oração individual. Então, coisas que eles tinham que perseverar. Você pode perguntar, mas eles não faziam outra coisa na vida? É claro que faziam. Como é que eles iam se manter, mesmo naquele tipo de vida agrícola, né? E também artesanal, manufatureira, onde as coisas eram feitas tudo pela mão, né? Não no sistema mecanizado, né? Ou com a tecnologia que temos hoje. Eles tinham que manter. Então, eles trabalhavam, eles cuidavam dos filhos, cuidavam da casa, compravam, vendiam, tinham relações sociais como qualquer outro. Então, tinham os seus afazeres. Essa era a coisa mais importante. Mas, junto com isso, agregado a isso, como parte principal da sua vida, eles ouviam os ensinamentos dos apóstolos, partiam pão de cada em casa, tinham comunhão, ceia, faziam as suas orações e viviam a vida da comunidade de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos viver hoje. Esta palavra está sobre nós. Deus espera que essa palavra se cumpra plenamente em nós, que os nossos corações, nossa vivência, ou a forma como nós ordenamos o nosso tempo, como nós agendamos, como nós distribuímos os nossos afazeres, Deus espera que ao fazer isso, a gente seja sábio e incorpore na nossa vida, na nossa vivência pessoal, familiar, coletiva, esses elementos. Aprender a doutrina dos apóstolos, aprender a palavra, né? Que temos na nossa mão hoje, através da Bíblia, ter comunhão, partir o pão, fazer as orações, estar uns com os outros, cooperando uns com os outros, fazendo a vontade do Senhor no local onde trabalhamos, no local onde nós estamos estudando, na nossa vizinhança, junto aos nossos parentes, e assim por diante. Ou seja, enquanto a gente está caminhando, vivendo, não vamos viver como um estrangeiro, um peregrino. Nós vamos viver como um cidadão ou uma cidadã do reino de Deus, levando a palavra, levando a bênção que já nos alcançou e que Deus espera que a gente leve para que outros sejam da mesma maneira alcançados. Então, estas duas palavras, especialmente Atos capítulo 2, verso 42 e Mateus 28, 18 a 20, junto com a palavra de Ageu, são as duas palavras principais que eu separei aqui hoje, porque nós estamos debaixo dessa palavra. Essas palavras estão agindo nos nossos corações, estão agindo nos nossos lares, estão agindo no seio das nossas famílias. O Espírito Santo está usando o poder dessas palavras para tocar, mudar, transformar as nossas vidas,
de tal modo que nós possamos, com liberdade, com alegria, andar nessas palavras, cumprir aquilo que essas palavras trazem para nós. E Deus está desejoso de receber o cumprimento da sua palavra. Deus não envia para a terra uma palavra e ela morre. Deus espera o retorno, ela opera aquilo que é do agrado do Senhor. Ele espera os resultados, os frutos dessa palavra. E acredite, Deus está olhando para a tua vida, para a minha vida, e está esperando, está trabalhando, semeando, regando, cuidando daquilo que Ele está construindo dentro de nós, né? Através dessas palavras que eu chamaria de palavras diretoras, assim como também as demais palavras que temos ouvido, né, ao longo desses meses, neste ano, no ano passado, também estão sendo lavradas dentro de nós, para que os nossos corações sejam cada vez mais em conformidade com a vontade do Senhor e nós possamos frutificar, produzir algo bom, algo no espírito e não na carne, algo que vem do coração de Deus, algo que é próprio do reino de Deus, para alcançar este mundo, para abençoar aqueles que já estão no corpo de Cristo, tornando cada igreja ou cada família, né, cada lar mais forte, mais firme, mais robusto na fé, mais sadio no Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, essas duas palavras eu chamaria de palavras diretoras. Elas estão nos conduzindo e agindo em nossas vidas, estamos submetidos a ela, para que ela opere aquilo que é da vontade do Senhor, até que os nossos corações se curvem completamente e estejam alinhados, bem dispostos para fazer isto no dia a dia, em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Há alguma outra coisa que eu quero salientar, decorrente disso, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 18, fala a respeito do corpo de Cristo. É a segunda metade do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ali está falando a respeito do corpo, de como esse corpo deve funcionar, né? E no versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando-os, cada um deles, no corpo, como lhe aprouve. Mas Deus colocou os membros, ou dispôs os membros, colocando-os, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ou seja, esta palavra mostra para nós que cada pessoa que está aqui nesta comunidade, ou que se converte, né, e neste lugar, e passa a conhecer e a servir o Senhor neste lugar, ela foi colocada aqui. Há um outro verso no livro de Atos que diz que Deus a cada dia acrescentava aos que já eram salvos, acrescentavam aqueles que haviam sido escolhidos. Ou seja, eles pregavam a palavra, davam testemunho, falavam de Jesus. O Espírito Santo usava a vida deles e a palavra que estava no coração e na boca deles para convencer aqueles que estavam longe do Senhor a voltar, se reconciliar com Deus, fazer parte do corpo de Cristo, se unir a Jesus, ter a sua vida libertada, perdoada, transformada. E aonde eles iam? Eles iam agora fazer parte do corpo de Cristo. Em que lugar? Talvez em Jerusalém, ou em alguma cidade da Judéia, ou em qualquer outro lugar, onde eles tinham um relacionamento, um convívio, algum meio de ligação. Ali eles entravam, ali eles ficavam, e assim é. Então, cada pessoa que pode ser alcançada por qualquer um de nós aqui na igreja, que faz parte dos nossos relacionamentos, ou que a gente encontra, obviamente, para onde você vai trazer essa pessoa? Para esta igreja local. Aonde você vai encaixar essa pessoa para que ela conheça um pouco mais?
no grupo de comunhão aonde você está atuando, né? Esse grupo é muito importante, como uma célula. Então você vai levar para lá. E se ela se converter, é aqui que ela vai ficar, aqui ela será batizada, acolhida, e aqui ela vai crescer espiritualmente. Ou seja, Deus, num processo assim quase que natural, né, está trazendo as pessoas que nós estamos semeando a palavra, pregando o Evangelho, e se elas atendem e ouvem e se submetem àquilo que o Espírito Santo fala aos seus corações, elas virão para cá. Você não vai levá-las para o Rio de Janeiro, nem para o interior de São Paulo, nem para uma outra igreja qualquer que exista aqui na região do ABCD. Você vai trazer para cá. Você foi usado por Deus, ou usada por Deus para alcançar alguém, você vai trazer para cá. É óbvio, onde você está, na parte do corpo de Cristo, onde você vive, onde você recebe vida, onde você está sendo acolhido e sustentado, ali você está crescendo, você vai trazer essa pessoa para esse lugar, para o grupo de comunhão, é a mesma coisa, né? E vai conduzi-la por esse caminho, da mesma maneira que você foi conduzido. Ou seja, Deus tem um processo, um mover. Ele acrescenta aqui às pessoas, né, os frutos do trabalho evangelístico que nós estamos realizando. E não há nenhum problema quanto a isso. E quem está aqui vai ser cuidado aqui, vai ser acolhido aqui. Quem está sendo alcançado por uma outra igreja A, B ou C nesta cidade de São Caetano do Sul, vai ser acolhido e tratado lá, e tudo bem. E quem está lá, fica lá, e quem está aqui, fica aqui. Não tem nenhum problema. Deus coloca as pessoas, dispõe cada membro no lugar certo, no corpo. O corpo é muito grande, mas Ele coloca cada um no determinado lugar. Eu quero que você entenda isso. Isso é muito importante. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo deseja que você seja plantado nessa casa, nessa obra, e que aqui você cresça, amadureça, frutifique, se torne cada vez mais forte, cada vez mais capaz, cada vez mais robusto e sadio espiritualmente, para servir ao Senhor na plena capacidade do chamado que Deus tem para você e para cada um de nós. E não tem que se preocupar em ir para lá e para cá, e porque lá é assim, ali é de outra maneira. Não importa como são as outras obras, como Deus está guiando os pastores ou os edificadores nas outras congregações, ou diria igrejas, né? Não importa. Importa como Deus está nos guiando, o que Deus está fazendo aqui, o que Ele quer de nós. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, da obra do Senhor neste lugar. Essa é a nossa responsabilidade. O que está acontecendo na outra cidade, ou outro canto da cidade, em outra congregação do corpo de Cristo nessa cidade, não é da nossa responsabilidade direta. Eu não tenho que me meter lá e nem eles aqui. Porém, nós somos um só corpo. Um só corpo. Unidos no mesmo Espírito. Mas cada qual trabalhando no seu lugar, segundo aquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Isso é importante reconhecer. E outro ponto que eu quero colocar aqui é ligado a esse, a 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que atua na sua vida, nas nossas vidas, neste lugar, nesta comunidade, atua nas demais congregações ou igrejas desta cidade ou espalhadas pelo Brasil, da mesma maneira. É o mesmo Espírito. Não existe dois Espíritos Santos. Então, e o Espírito Santo age segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo age no corpo de Cristo para glorificar a Jesus.
porque o corpo é de Cristo. Então, não existe conflito, não existe incoerência nisso. Então, o mesmo Espírito que opera no nosso meio, é o mesmo Espírito que opera nas demais igrejas da cidade aqui de São Caetano do Sul e da região e assim por diante. Né? Mas Deus nos colocou nesta obra, nesta congregação, e nos quer plantado aqui. Então, aqui, uma vez plantado, devemos crescer, devemos avançar, devemos frutificar, devemos dar glória a Deus, honrar a Cristo, seguir a liderança do Espírito como temos aprendido, porque Deus está conosco. Quem opera a edificação do corpo é o Espírito Santo, usando a palavra de Deus. Não esqueça isso, isso é muito importante. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Enfim, Deus nos guia, Deus tem em cada lugar a sua própria liderança, os pastores ou presbíteros, né? E os líderes, de acordo com os ministérios de cada igreja. E todos eles fazem parte daquela igreja local, ou daquela congregação, e estão ali para servir ao Senhor de pleno coração. Muito bem. Para encerrar aqui a minha palavra, eu quero relembrar um verso que já foi falado por mais de uma vez nesses últimos meses aqui, Salmos 92, do verso 13 ao 15. Salmo 92, do verso 13 ao 15. Diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amados, quando nós nos convertemos, ou quando alguém se converte, o Espírito Santo coloca essa pessoa no corpo de Cristo, em determinado lugar. O corpo de Cristo está espalhado pela terra. Mas vamos pensar aqui em termos de Brasil, ou em termos aqui da região, né? Há muitas igrejas, ou eu gosto de chamar de congregações, porque igreja na cidade é uma só, não tem diversas, tem uma só. A igreja de Cristo é uma, mas tem várias congregações, cada qual com a sua liderança, cada qual seguindo a direção do Espírito Santo e fazendo o trabalho, crescendo, etc, etc. E não importa o quanto uma é diferente da outra, não importa, isso é com Deus, Ele é o Senhor do corpo. Então, quando o Espírito Santo coloca uma pessoa no corpo, Ele planta aquela pessoa naquele lugar. Por quê? Se a pessoa não estiver plantada naquela comunidade, naquela igreja, ela não vai crescer, ela não vai receber vida, como uma planta, se você tiver uma pequena muda de uma planta muito preciosa, muito boa, muito frutífera, né? E você tirar ela daquele vasinho, né? Até de preso ali com o plástico e tal, e deixar em cima de um local qualquer, uma terra, né? Mas não plantá-la realmente dentro da terra. O que vai acontecer? Por um tempo aquilo ainda vai ficar, vai tomar alguma chuva, vai molhar com um pouquinho, mas o alimento ali daquela terra é limitado. Então essa planta não vai crescer o suficiente e nunca vai dar frutos, porque ela não vai chegar à maturidade para dar frutos. Conclusão: quando uma pessoa se converte, ela é colocada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, em uma determinada comunidade, em uma determinada congregação, e ali ela é plantada. Isso é obra do Espírito Santo. Mas a obra da igreja é zelar por aquela vida, cuidar, alimentar, regar, tirar os impedimentos, cortar as coisas nocivas, proteger. Então,
ninguém vai dar fruto se não tiver plantado e continuamente recebendo a seiva, né? Os alimentos que aquela terra pode fornecer. Da mesma maneira no corpo de Cristo. Por isso ele diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Toda pessoa que é plantada numa comunidade, ela vai viver a vida daquela comunidade. Ela vai receber a graça que Deus distribui ali. Ela vai receber a unção que o Espírito Santo derrama ali. Ela vai receber a palavra que é manifestada, ensinada, proclamada, enfim, de todas as formas naquele lugar. A vida que vai torná-la forte e vai levá-la a um crescimento é a vida que está sendo recebida por aquela comunidade. Então, isso é importante. Pense nisso. Olhe para a tua vida. Veja se você participa adequadamente, né, completamente desta comunidade. Você está realmente plantado neste lugar, esta parte do corpo de Cristo? Se você está plantado, você precisa ser alimentado, você precisa ser cuidado, protegido, né? Precisa receber o alimento, né, que vem da terra, usando a expressão, né, a figura da planta natural. No aspecto espiritual, você precisa da palavra do Senhor. Por isso é muito importante vir participar dos cultos que a igreja realiza para a comunidade toda. Ali tem palavra, ali tem mover do Espírito, ali tem unção, ali tem graça sendo derramada. E se você não participa, você se priva disso. Se você não lê a palavra, não busca o Senhor em sua casa, se você não expõe a sua vida dia a dia diante do Senhor, então você enfraquece. Então, mas eu faço parte da igreja tal. Você faz parte, mas você tem que receber alimento, tem que receber água, tem que receber cuidados, né? Enfim, tudo aquilo que a igreja recebe no aspecto espiritual, você também precisa receber. Senão você vai viver aí no mundão, né? Sem força, sem firmeza, sem um alimento, e aí a sua fé enfraquece, e o inimigo é astuto e vai tentar te pegar por ciladas. O mundo vai tentar te seduzir. Para que isso não aconteça e você não se desvie, você precisa estar plantado na casa do Senhor. Ali você floresce, ali você cresce, ali você vai dar fruto, ali você vai glorificar a Deus, ali você vai ser abençoado e vai ser, sobretudo, abençoador ou abençoadora. Eu quero terminar esta palavra para você, pedindo que você considere a sua vida. Faça uma meditação. Você está plantado na casa do Senhor? Você pertence está plantado numa congregação como esta? Sim. E como está a sua vida nesse sentido? Você está participando daquilo que Deus tem trazido sobre esta congregação? Você está recebendo da graça, da unção? Como está? Você está cultivando aquilo que você aprende, né, no meio do corpo de Cristo? Você está cultivando na sua casa? Pense nisso, medite nisso, isso é muito importante. Então, não me esqueça, nós estamos debaixo de ao menos duas palavras diretoras. A palavra de Mateus 28 e a palavra de Atos, capítulo 2, 42. Nós precisamos viver em comunhão, em pequenos grupos e também na comunhão do todo, e nós precisamos, né, cumprir a vontade de Jesus, que é espalhar o seu testemunho, levar a fé, levar a salvação às pessoas e trazê-las para o aprisco, porque elas são ovelhas perdidas, né? Não somente aqueles que estão no mundo e que nunca passaram por um processo de conversão, e aqueles que estão sem igreja, e aqueles que tiveram problemas, se desviaram, né? Não souberam lidar com os seus problemas, se afastaram da igreja, estão isolados. Eu vivo a minha fé na minha casa. Na sua casa? Você está plantado aonde? Você recebe alimento de quem?
Quem cobre e sustenta e protege a tua vida? Na tua casa? Ah, sei. Então, tem muita gente aí que está afastada e que precisa voltar ao aprisco. Ore por essas pessoas. Deixe Deus te guiar a elas. E deixa Deus usar a tua vida para trazer de volta essas ovelhas perdidas do corpo de Cristo. Vamos orar, encerrando esta palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Não apenas esta palavra que eu comuniquei aqui agora, que o Senhor tem falado ao meu coração, mas te damos graças pelas palavras que o Senhor tem trazido sobre nós ao longo desses meses, esses últimos anos. Muito obrigado, ó Pai, por nos colocar debaixo da sua bendita palavra, porque ela é poderosa, mais do que qualquer outra força nesta terra, para mudar a nossa vida, transformar o nosso coração e nos colocar numa condição que seja agradável perante os olhos do Senhor. Sim, Pai, continua a operar as tuas boas palavras nos nossos corações. Querido Espírito Santo, move, regando a palavra do Senhor em nossas vidas, para que ao seu tempo ela frutifique, cresça e as nossas vidas possam florescer nos atos da casa do Senhor. As nossas vidas possam frutificar abundantemente neste mundo, para o agrado do Pai e para a glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que o teu povo, nesta semana, permaneça em paz, debaixo do conforto do Espírito Santo, debaixo da consolação do Senhor, do refrigério do Espírito e debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.